Eu durmo muito mal de sábado para domingo. Eu durmo pouco, em função das atividades, e durmo mal, e eu não sei porquê, mas eu acho que eu fico ansioso pela chegada do domingo. Quando o sermão está já preparado, eu fico ansioso. Quando ele não está preparado, eu fico ansioso. Mas eu acho que isso é positivo. Eu tomo isso como a dizer o seguinte: eu acho importante estar aqui domingo. De fato, quando eu não estou, é esquisita. Domingo mesmo eu cheguei já de madrugada, São Fidélis, terra lá do Samuel. Foi ele que me levou, que levou a igreja a me convidar certamente para estar lá, mas estava em casa descansando, que eu cheguei já de manhã, mas fez falta. Por que estou dizendo isso? Se você veio aqui hoje, é porque também lhe faz falta não vir. Porque, exceto a irmã Moacir, que a irmã Eloá obrigou ele a vir aqui hoje, aos 80 e poucos anos de idade, não é, Heloísa? O Heloísa que obrigou os dois a virem, né? Amarrou os dois para eles virem à igreja hoje. Exceto esses dois aí, ninguém veio obrigado, certo? Veio porque quis vir, não é? Então, isso mostra que estar aqui para você é uma coisa boa, uma coisa prazerosa, porque você entende que aqui pode encontrar os seus irmãos, pode compartilhar suas alegrias, suas preocupações, porque você entende que pode agradecer a Deus por aquilo que Ele faz na sua vida, porque você entende que há algo mais para a sua vida, e Deus no culto pode lhe dizer o que mais você pode ter da vida e ter para a vida. Com isso, Deus saúda você, que veio aqui de livre e espontânea vontade. E desejar para você, para todos nós, que seja um tempo de alegria, um tempo de desafio, um tempo em que podemos nos colocar como nós somos diante de Deus. Uma coisa extraordinária que eu acho na igreja é que ninguém pediu o seu currículo para você vir aqui. Você não teve que passar por uma triagem antes de chegar aqui. A igreja é completamente livre e aberta. Você não teve que ser perfeito, perfeita, para estar aqui, porque senão esses bancos estariam completamente vazios. Se o pastor fosse perfeito, se os pastores fossem perfeitos, se a diretoria fosse perfeita, se os músicos fossem perfeitos, se você fosse perfeito, ninguém estaria aqui, porque nenhum de nós é perfeito. Mas Deus nos recebe nossas imperfeições, não para continuarmos imperfeitos, mas para sermos aperfeiçoados. Deus assim então abençoe a mim, abençoe a você, nos cânticos você vai entoar, que você vai escutar, nos interlúdios musicais, nas orações que vamos fazer, na leitura da Bíblia que vamos também ter um instante aqui, na pregação, na exposição. Não tem para esquecer as coisas lá fora, não, nada disso. Para se lembrar, mas colocá-las diante de Deus, sem ansiedade. Esta é, nesta manhã, a minha saudação a você também conosco pela internet, onde quer que você esteja. Pergunto se há entre nós alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo, ou alguma outra data importante na sua vida e queira agradecer a Deus. Se houver, levante-se e venha estar aqui ao meu lado, se você quer que agradeçamos a Deus por sua vida. Alguém assim? Pergunto se há entre... Sim, Normeire, venha por favor. O pessoal é devagar, né? Eu já encerrei o momento, porque eu olhei e não vi nenhum movimento, aí aparecem. Que bom, né? Quantos, posso saber? Que eu já sei, né? De 10 anos de casamento, né? 10 anos, Milagres e Carlos Alberto Pires,
agradecem a Deus. Ela escreveu um poema bonitinho, bonitinho no bom sentido de bonitinho, bonito, sim, bonitinho. Foi o Carlos que escreveu. Sabia que você era poeta? Não, rapaz, também essa. Aí eu escreveu em espanhol, quer dizer, matou, né? Falei, traduzca. Não, tá bem. Mas foi em honra a ela, então tá bom. Mas então, traduza que ficou muito bonito, muito bonito. Há mais alguém? O Carlos Henrique Ferreira da Rocha quer ser membro de nossa igreja. Então vem aqui, Carlos. Há mais alguém que eu combinei para fazermos num culto a transferência? Não sei se já fizemos Rafael e... Já fizemos de vocês, então? Venham também. Há mais alguém que eu combinei, já preencheu a ficha comigo, de pedirmos sua carta de transferência? Pode vir, ok? Vamos agora fazer a respectiva votação. Espero que você vote a favor, tá bem? Vamos combinar já aqui. Vocês também votem a favor. Você não, você vai ser votado. Certo? Por favor. Muito bem. Então, antes de falar dos aniversariantes, esses nossos irmãos desejam vir para a nossa igreja como membros. O Carlos Henrique Ferreira da Rocha é membro da Igreja Batista Nova Jerusalém, ali perto daquele time de futebol, que eu não vou dizer o nome, só que tem uma cruz no uniforme, essas coisas assim. Não fica bem a gente ficar lá dessas coisas do mundo aqui na igreja, não é? Era a igreja lá na antiga barreira do alguma coisa, né? Etc. Então ele quer ser membro de nossa igreja por carta de transferência. Os que são favoráveis, que o recebamos, levantem as suas mãos. Muito obrigado. Normelli voltou. Contrários? Muito bem. O casal aqui, Rafael e a Fernanda Alcântara, e ela também, claro, se tornou Alcântara, são membros da Igreja 4 de Julho, hoje pastorado pelo pastor Cláudio Gomes. Também querem ser membros da nossa igreja, já foram membros aqui, depois foram para lá, estão retornando então, depois de algum tempo, como membros da nossa igreja. Os que são favoráveis, que os recebamos por transferência, levanta também uma de suas mãos. Muito obrigado. E aqui temos então os 3 aniversariantes, vamos então agradecer por eles, mas quero perguntar se há alguém aqui em nosso culto pela primeira vez. Alguém pela primeira vez no nosso culto? Se houver, fique em pé, por favor, para receber os nossos cumprimentos. Aqui temos uma senhora muitíssimo bem-vinda. Bem-vinda, vai ser abraçada. Há mais alguém que não esteja vendo? Na galeria? Ou só ficou em pé? Então fique em pé de novo, continue em pé. Isso. Agora ganhe um abraço. Isso. Agora pode sentar. Também não. Okay. Há mais alguém que não tenha visto? Às vezes o mais perto a gente não vê. Agora vamos ficar todos em pé, vamos orar então, oferecendo ao Senhor esse nosso culto, desejando que, como eu disse, seja um tempo de muito crescimento pessoal, um tempo em que a gente possa ser desafiado a viver melhor. E depois da minha oração, vocês podem vir aqui dar um abraço na Normeire, no casal aniversariante de casamento, nos 3 novos membros de nossa igreja. Bondoso Deus, que bom podemos nos reunir nessa hora desse domingo, nessa casa para Ti, separada ao culto. Que o Senhor traga ao nosso coração tranquilidade, a doçura da graça, traga serenidade para cada um de nós. E Pai, te rogamos que continues a nos dirigir ao longo desse dia. Nesta hora, depois desses pedidos, queremos te agradecer, tão somente agradecer por esses irmãos a quem o Senhor acrescentou anos de vida de nascimento, anos de vida de casamento. Nossa gratidão por aquilo que o Senhor já fez nas vidas deles. E nossa gratidão também pelo casal que recebemos, pelos 3, na verdade, como membros de nossa igreja hoje. Nós os recebemos alegres e a Ti dedicamos então a nossa alegria. Senhor, aqui estamos para Te adorar e queremos fazer isso em espírito e em verdade. Então Te rogamos que nos ajudes a Te adorar assim. É em nome do Teu Filho que
que nós então dirigimos a Ti a nossa palavra. Que todos digam amém. Então, por favor, venham abraçar. O reino de Cristo jamais terá fim. Essa é a nossa grande alegria, é uma promessa da palavra de Deus e é o que cremos e é o que vivemos. Amém? Queria convidar os irmãos para juntos, de pé, lermos e cantarmos ao Senhor nosso Deus, dando início a este culto que só a Ele é devido. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz.
Senhor Deus, nós adoramos o Senhor e declaramos que o Senhor é glorioso, Pai. O Senhor é glorioso nas nossas vidas, o Senhor é glorioso, Pai, em cada dia, em cada amanhecer, nós podemos ver o resplendor da Tua glória e tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez por nós. E por isso, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e queremos que o Senhor receba este culto, Pai, em ações de graças a Ti. Que seu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Continuando a louvar ao Senhor, o Ministério de Louvor vai estar nos conduzindo. Fazer só uma pequena correção. Aqui no nosso refrão da música de Tempo de Louvar a Deus, ao invés de a gente cantar Vem Cantar, nós vamos cantar Vem Louvar. Em nós agora habita o seu
Todos podem, por favor, então, se assentar. Nosso irmão Luiz Antônio Peçanha, acompanhado do nosso irmão Noé, vai trazer-nos agora uma inspiração através de um solo que fará, que vai nos preparar para o momento de intercessão, vai nos preparar para essa hora de oração. Enquanto ele canta, você pode, já colocando o seu coração com os seus motivos de gratidão, de intercessão, você mesmo, outras pessoas, vai preparando o seu coração para esse instante de intercessão uns pelos outros diante de Deus. Estou em sua mão. Eu ouvi, eu conheço, pois comigo ele andou, e a presença de Jesus para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, oh, que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Da montanha eu ouvi, então conforto veio a mim, a visão maravilhosa ficará até o fim. Eu ouvi, eu conheço, pois comigo ele andou, e a presença de Jesus para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, oh, que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a Ele, vida eterna recebi. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu ouvi, eu conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Oh, presença gloriosa, oh,
presença gloriosa na montanha e no vale, nos tempos sombrios e nos tempos claros. Sempre fruímos esta presença que é real quando nos colocamos aos pés da cruz. Enquanto nós vamos participar desse canto que será agora entoado, e juntos vamos cantar esta música, você que tem o seu motivo de oração, pode se colocar em pé, pode vir aqui, vamos então orar com você. Vou convidar a pastora Sandra Alice, esposa do Luiz Antônio, para então orar ao Senhor, logo após este cântico que nós faremos agora, como sendo a nossa oração, né? O nosso desejo de estar sempre perto. Como eu digo, Deus está sempre perto. Ele não é o problema. Nós é que às vezes não estamos perto dele. Esse é o problema. Vamos cantar agora, que quero estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode ficar em pé, pode vir aqui, vamos depois orar por você. Perto quer estar.
lembrar também de nossos jovens que estão, em parte, em Xerém, ainda naquela atividade de socorro ali àqueles que foram atingidos por aquela avalanche de água. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome neste dia, Amém, Senhor. nesta manhã e nas nossas vidas, Amém. Pai. Pai Santo, Pai de poder, nesta hora, Senhor, nós clamamos como igreja, como filhos que somos Teus, Senhor, salvos e redimidos. Clamamos nesta hora, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que diante de Ti, Senhor, tem algo colocado, Senhor, para uma solução. Pai, em nome de Jesus, que nenhum aqui, Senhor, olhe as circunstâncias, mas olhe somente para Ti. Amém, Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que age no impossível, o Deus sobrenatural. Pai Santo, Pai de poder, nesta hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, ou aqueles jovens que estão ali socorrendo, Senhor, aquelas vidas, Senhor, que estão passando por dificuldades, que estão aflitas, Senhor, que perderam tudo ou quase tudo, Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, vai adiante deles, Senhor, e que Tu, Senhor, possas, ó Deus, completar, Senhor, a obra naquelas vidas, Pai. Que o Teu amor, Senhor, seja manifesto naquele lugar, Amém, meu Pai. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos também diante de Ti a Bianca, Pai. Ó Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a Tua filha, Senhor. Sê com ela, Senhor, nesta vida que ela traz no seu ventre, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai. E que em tudo ela seja mais do que vencedora, Amém, Senhor. Pai. E a todos, Senhor, nesta manhã, dá, Senhor, da Tua bênção, a Tua vitória em cada situação, Senhor. Neste dia, Senhor, seja liberado dos altos céus a solução, a vitória para o Teu povo, Amém, Senhor. Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem, então, se assentar. A Bianca, essa daqui, não é? Terça-feira, né? Vai ser, se Deus quiser, o parto dela. A barriga está dura, encostou aqui na minha, né? E tem um probleminha, a minha barriga, ela continua depois da terça, né? E a sua vai desaparecer se Deus quiser, tá bem? Nossos adolescentes tiveram, por alguns dias, uma viagem de 10 dias, na verdade, em Barreiras, lá no Lar Batista Davi Gomes. O pastor Cleudair liderou, então, aquele grupo, e o nosso irmão ministro de música, Ramon Christian de Almeida Lima, foi um que o ajudou nessa tarefa de conduzir na ida e na volta e na estadia lá daqueles adolescentes, e ele vai nos falar o que ele sentiu um pouquinho. À noite teremos um momento particular sobre isso, mas ele vai nos antecipar o que foi aquela presença ali, nos preparando então já para esse momento de dízimos e ofertas. Bom, irmãos, foram ao todo 10 dias de viagem. Em todo o tempo nós tivemos o privilégio de sentir a presença de Deus no nosso meio. Então os adolescentes fomos no total cerca de 21 pessoas e tivemos fazendo o trabalho lá. Teve uma coisa inédita nesse ano, que foi feita uma EBF em conjunto com o Lar, a UAI e a Igreja Batista Manancial. No primeiro dia tinham 144 crianças. No segundo dia eu não peguei o número, mas tinha daí para lá também. E foi muito especial, foi muito especial. Algo que marcou as nossas vidas, e que o pastor Cleudaí, a gente ia nas casas, fazíamos cultos, né? E também tinha os cultos, e a gente falava para eles que existem pessoas, as pessoas da igreja que não os conhecem pessoalmente, mas que por todo o tempo estão orando pela vida deles e que se importam pela vida deles. E que foi demonstrado também pelo envio dos presentes que a igreja, que muitos dos irmãos enviaram. E foi uma festa, foi uma bênção, marcou muito as nossas vidas. Aí nós temos então essas informações. À noite vamos ter mais informações ainda, mostrando como vale a pena a gente se envolver, a gente se empenhar. Antes então de procedermos à sua entrega dos dízimos e ofertas aqui na nave ou na galeria,
quero lembrar aos irmãos algumas atividades da igreja aberta, como todas as atividades da igreja, algumas delas a você. Nós estamos começando um grupo pequeno, um grupo familiar, para casais jovens que tenham filhos pequenos. Então, após o culto, na sala do acolhimento, você já pode fazer a sua inscrição para participar deste grupo. Se quiser mais alguma pergunta, a irmã Sandra Mara está aqui. Fique em pé, Sandra, mais uma vez. Você pode se dirigir também a ela ou lá na sala do acolhimento. Para a terceira idade, para alcançarmos aqui todos adolescentes, jovens casados, agora a terceira idade, há uma viagem programada conservatória, de 15 a 17 de março. Você, então, deve, já hoje, fazer a sua inscrição para, então, participar. De igual modo, no dia 3 de fevereiro, à noite, nós teremos aqui o culto dos formandos. Se você se formou ao longo de 2012, num curso de curta ou média duração, nível superior, pré-escolar, mestrado, doutorado, curso de línguas, você queria muito fazer esse curso, fez, terminou. Quer dar graças a Deus? Dia 3 será o culto, mas é preciso que você faça a sua inscrição para participar. Não custa nada. A inscrição é porque nós vamos providenciar becas para você entrar. Tem pessoas que às vezes não podem participar de suas formaturas pelo custo, às vezes caro, para estar junto com a turma. Aqui não custa nada. Nós vamos cuidar disso para você. Então, se você quer se alegrar, quer dar graças a Deus, você tem que se inscrever, entre no site da igreja, ou mande um e-mail para nós. No site tem um formulário que você já preenche, vai ter lá o seu manequim para exatamente a beca ser adequada e dizer qual é o curso que você está fazendo. No ano passado tivemos aqui gente do pré-escolar até o doutorado. Esse ano talvez também tenhamos, não importa. O importa é a sua gratidão. Você quer se alegrar, quer dar graças a Deus, vem então celebrar conosco. E a última informação é a seguinte: no próximo sábado haverá, tanto nesse próximo quanto no outro, um curso de apenas um sábado, 6 horas, de câmera, para você substituir, por exemplo, a Rogéria. Quando ela não estiver escalada, está escalada você. E os outros, ou lá na mesa de corte, que fica atrás daquela luzinha vermelha ali, à minha esquerda, à sua direita. Precisamos de mais pessoas participando desse ministério e transmitir os nossos cultos pela internet. Há muitas pessoas em nossa cidade que não podem se locomover, ou fora de nossa cidade, até em outros países, que estão nesse momento participando do culto conosco. Eles nos mandam mensagens, ou para reclamar que não está boa a transmissão, parece que agora está tudo, eu estou assistindo aqui, está tudo bem. Aqui no santuário caiu umas 2 vezes, mas é daqui, não foi da transmissão. E nós podemos ampliar, sem dúvida alguma, esse ministério, contamos com você. E após o culto, então, fique em pé, pequeno Borges. Esse é o nosso coordenador geral das transmissões, pequeno tanto na altura quanto na largura, mas o coração é pequenininho, ou melhor, também é grande, para caber todo mundo, manso e humilde. Você pode procurar o Antônio Borges, então, ou mandar um e-mail para ele, antônio.borges2003, não sei por que esse 2003 aí, @gmail.com. E você então pode participar com ele. Assim então, irmãos, vamos ofertar. Ofertar, dizimar, não nos torna melhores diante de Deus. Eu sei que dizer isso não é bom, né? Não aumenta a arrecadação dizer isso. Mas temos que dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus já fez o sacrifício por nós. Já se entregou como oferta por nós. Agora, Deus nos ensina a fazermos as nossas ofertas e dízimos como gratidão, não como uma alavanca para conseguir isso ou aquilo de Deus, mas como devolução. Por isso que é feito com alegria. Então, se você está alegre, quer trazer a sua contribuição, membro da igreja ou não, esta é a hora. Mas não faça por obrigação. Não faça para ver se Deus vai abençoar você.
Deus está muito acima desses recursos humanos ilegítimos. Nós cultuamos a Ele, como aqui nos encontramos, por alegria e por gratidão. E ofertamos a Ele dízimos e ofertas, também com gratidão. Pense no nosso fundo de ação missionária. Nós precisamos participar do envio do pastor Samir e da Roberta para aquele grande país da Ásia, cujo nome eu não posso dizer aqui. Precisamos de mais recursos no fundo de ação missionária. E se Deus tocar no seu coração, todo mês, você contribuir para essa causa, para que possamos sustentar ou ajudar a sustentar, não vamos sustentar integralmente, não temos recursos para tal, mas ajudar a sustentar o pastor Samir e a Roberta naquele continente, aquele país, continente, que você então ouça a voz de Deus no seu coração. Vamos então entregar dízimos e ofertas com alegria neste momento. Por favor, vamos nos preparar então para a mensagem, ouvindo mais uma vez nosso irmão Luiz Antônio Peçanha, que vai entoar uma música que é uma das sínteses do Evangelho, ao nos lembrar da vida que nos espera após esta vida, a vida que Jesus Cristo está preparando para cada um de nós. Esta é uma realidade, a realidade da esperança nas nossas vidas, que nunca ela nos abandone. Deus a colocou, diz Paulo aos Romanos, na nossa mente, para que tenhamos paz. Nas terras de além rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais lutas nem mais cruz, pois é onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus o Rei
Deus todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e a embalar as palmas prateadas nos vales perfumados por jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonho este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso Jesus louvar. Amém. Ao longo desses domingos e nos próximos, se Deus assim permitir e autorizar, temos e estaremos refletindo sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho começa com a expressão princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra Evangelho não é única na literatura grega, no seu uso no Novo Testamento. Consta que há uma placa quando o imperador César Augusto, cujo nome era Otaviano, antes de ser elevado ao cargo de imperador pela força militar, essa placa se chamava Placa do Evangelho de César Augusto, isto é, da boa notícia que César Augusto assumiu o comando do império. Todavia, o Evangelho de Jesus Cristo é completamente diferente de qualquer outro evangelho, seja de César Augusto ou alguma outra pessoa. Por quê? No seu livro A Cruz do Rei, Tim Keller, um pastor de Nova York, de uma igreja presbiteriana, diz que as religiões em geral, bem como as filosofias e ideologias, são conselhos aos seres humanos. Como os outros devem viver. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. Até inclui essa dimensão, mas é a história de como Jesus viveu. Não é algo, portanto, teórico, mas é algo prático. Isso se aplica a mim também. Eu posso fazer o Evangelho uma coisa teórica. Eu posso fazer do Evangelho algo que eu diga para os outros. Ou eu posso viver o Evangelho e então ser parte do Evangelho. Quando Marcos escreveu este Evangelho, talvez o primeiro Evangelho, os cristãos estavam sendo perseguidos e lançados às feras. Razão por quê? Propositadamente, ele anuncia que Jesus, quando foi tentado, ele estava com as feras ou com os animais selvagens.
Digo isso porque o Evangelho de Marcos merece de nós toda a credibilidade. Ele foi escrito por volta do ano 60, com certeza antes do ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Isso dá ao Evangelho uma credibilidade acima de qualquer outra religião ou de qualquer outro evangelho. Porque não existe na história da humanidade nenhum relato sobre o surgimento de uma religião tão próximo no tempo do que os evangelhos. Esse é um dos critérios externos de fidedignidade do evangelho. Não foi escrito, portanto, o Evangelho, como em outras situações, 500 anos depois, 1000 anos depois. Há manuscritos, ainda cópias, do ano 65 depois de Cristo. Cópias, indicando então que o original é anterior a isso. Ou seja, uma geração. Testemunhos oculares, portanto, escreveram os evangelhos. E quando você lê o Evangelho de Marcos, extraordinário Evangelho de Marcos, tão extraordinário como os demais, você percebe esta originalidade, este frescor, quase como uma reportagem jornalística. Assim que Marcos é. Ouçamos, por exemplo, o que ele escreve depois de anunciar que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, capítulo 1, versos 9 a 13, como ele diz. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma à semelhança de uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, imediatamente após, em seguida, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras ou animais selvagens, e os anjos o serviam. Este trecho que acabo de ler agora, logo após, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, que é como começa, nos mostra como age a Trindade. Essa incompreensível doutrina em que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são três pessoas em uma só. Ah, eu não compreendo. Então somos dois. Ou melhor, todos nós. A Trindade não dá para compreender. Como três são um. Mas é isso que nós temos claramente definido nos Evangelhos. Quem vê ao Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um, por exemplo. Essa Trindade, então, decidiu que Jesus, logo após aquela gloriosa manifestação de amor por parte do Pai, deveria ir para o deserto. Eremon, daí eremita, quem vive no deserto. E Jesus, para ir para o deserto, teve que ser impelido. E a palavra impelir aqui, esse verbo impeliu, é ekbalei, que é a mesma palavra que o evangelista usa quando descreve a expulsão de demônios por parte de Jesus. O Espírito o impeliu, ekbalei. Jesus expulsou demônios, ekbalei. E esse uso do verbo não é casual, ele é proposital.
Porque ninguém quer ir para o deserto, a não ser que seja impelido. Jesus também. Porque o deserto não é um lugar bom de se ir. O deserto é um lugar de solidão. É você e ninguém mais. A próxima pessoa está, às vezes, a horas de viagem. Na noite, a luzinha que anuncia a presença de alguém está quase que esmorecendo no horizonte. Deserto é lugar de privação. Você pode ter dinheiro, mas não vai encontrar água para comprar. É um lugar de contrastes dolorosos. No caso de Jesus, os desertos da Judéia eram insuportavelmente quentes de dia e absurdamente gelados de noite. E Jesus passou lá 40 dias e 40 noites. Deserto é lugar de tentação. Será que Deus me abandonou? Será que eu vou sobreviver aos problemas que estou vivenciando aqui? O deserto é lugar de luta. O deserto é o lugar em que enfrentamos as feras. O deserto é o lugar do esvaziamento do eu. O deserto é o lugar de dependência de Deus. O deserto é o lugar ou de desespero ou de oração. Jesus, então, foi impelido para o deserto, mas Jesus não esteve sozinho no deserto. Deus está com ele. Também, quando estamos no deserto, não estamos sozinhos. Deus igualmente está conosco. Os anjos estavam com Jesus, defendendo-o das feras. Quando eu li pela primeira vez assim, essa expressão, e ele estava com as feras estavam com ele, romanticamente eu pensei, olha que interessante. Estava lá batendo um papo, Deus que ele era, né? Com as feras, em maior amizade com as feras, colocando, quem sabe, aquele poema de Isaías, né? O lobo e o cordeiro vão apacentar juntos na prática. Mas eu estava errado na minha ilusória e romântica percepção. As feras estavam lá para, se possível, abocanhar Jesus. É por isso que os anjos o serviam, defendiam a Jesus, além de alimentá-lo, de cuidar dele. Nós não gostamos do deserto. Nós não gostamos de enfrentar as feras, sejam elas pessoas ou situações. Mas o deserto acontece na nossa vida. Uma doença, um desemprego, um desencontro, um desequilíbrio, um conflito, uma tragédia, um desastre, uma enfermidade psíquica, um transtorno de alguma ordem. O deserto pode nos acontecer. As feras podem tentar nos consumir. Mas os anjos são emissários de Deus para nos proteger. Deus continua conosco quando estamos no deserto e nos protege através de diferentes recursos. Por meio de anjos em forma celestial ou anjos em forma de pessoas que nos socorrem quando nós precisamos. Jesus, o Filho de Deus, está no deserto, mas ele não sente privação, porque, como diz a Bíblia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse salmo é muito bonito, ele em seguida apresenta que ele é aquele que nos faz andar em pastos verdejantes, águas tranquilas. Versos 1, 2 e 3. O que é que diz o 4? Que a gente passa também por vales de sombra de morte. Não temos dúvidas que Deus está conosco nas águas tranquilas, nas pastagens gostosas.
quando estamos num restaurante, comendo aquele prato que nós encomendamos e podemos pagar, mas também quando estamos nos vales, talvez na fome, seja física, emocional, mental ou espiritual. Tu estás comigo. É interessante esse salmo. Esse salmo não é uma oração, mas ele contém um versículo, 2 na verdade, que são uma oração, o 4 e o 5. E elas dão esperança, essas frases de oração, ao salmista de habitar, então, na presença de Deus, todos os dias da sua vida. Quando estamos no deserto e oramos, vou repetir a frase bem simples. Quando estamos no deserto e oramos, nós sentimos a presença de Deus. Meus irmãos, vamos ser francos. Nem sempre, quando estamos no deserto, nós oramos. E se não oramos, Deus cuidou conosco presente. Deus nunca nos abandona. Mas se não oramos, nós não sentimos a presença dele. Jesus está no deserto e é tentado. Se você pegar o Evangelho de Mateus, de Lucas, que narram a tentação, você vai pegar as palavras que Jesus usa para responder ao tentador e vai observar que nenhuma palavra é de Jesus. Todas são da palavra de Deus. Todas são do Antigo Testamento. A Bíblia, portanto, armazenada no nosso coração, não aquela guardada em algum lugar, mas gravada no nosso peito, é um recurso que Deus coloca à nossa disposição para a hora da tentação. A oração e a leitura da Bíblia são meios que Deus coloca para que nós usemos como defesa e resistência. Aqui eu quero fazer um comentário bem cotidiano. Nós oramos mais quando as coisas estão difíceis. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos estar preparados para quando as coisas ficarem difíceis. Vejamos, por exemplo, é muito comum, e no meu caso é muito comum, por razões óbvias, eu encontrar pessoas na rua. E algumas me fazem perguntas ou solicitações sem que eu planeje. Eu não saio de casa e digo, hoje eu vou encontrar o irmão fulano, a senhora Beltrana, e eles vão fazer tal pergunta, pedir oração isso. Eu estou naturalmente na rua. Mas eu tenho que estar preparado. Essa semana mesmo, uma queridíssima irmã, eu estava na 28 de setembro, procurando um banco para pagar uma conta, e me encontrei com ela e perguntei, tudo bem? Ela me narrou toda a sua história, que eu já sabia um pouquinho, e aí nos despedimos, depois de uma caminhada de uns 15 minutos, e ela chegou em casa e me escreveu um e-mail, pedindo desculpas. Puxa vida, você estava ali apenas procurando o banco para pagar uma conta, e eu despejei sobre você os meus problemas. Eu respondi assim, não se preocupe, é um privilégio para mim participar da vida dos meus irmãos. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo que a gente não sabe quando vai ser demandado. Um colega seu que tem uma pergunta, me explica um negócio aí, por que as pessoas, criancinhas, sofrem e nada fizeram por isso? Isso não é justo. Ela me diz assim, olha, semana que vem, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta, se você me responder. Ela faz agora.
E a resposta, você não pode dizer, semana que vem eu te respondo. As demandas da vida, eu mencionei exemplos bem singelos, são na hora, são agora. A minha fraqueza não é a semana que vem, pode ser amanhã. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha gente, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Hoje está tudo bem. E amanhã? Você tem que vestir a couraça hoje, não amanhã. Porque amanhã o ataque virá e você está sem a couraça. Muitos de nós queremos colocar a couraça quando a guerra é declarada, mas as guerras só são declaradas nos filmes. Na vida real, elas acontecem sem declaração nenhuma. E então, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, vestindo-se, cobrindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, isto é, de uma vida reta, e tendo os pés calçados com a prontidão, com a velocidade do Evangelho da paz. Que pés maravilhosos, pés que levam as boas novas da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual, com esse escudo de fé, vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Vocês viram uma foto, uma imagem, nessa semana, de uma família na Austrália que enfrentou um incêndio, um fogaréu, e a família toda se abrigou dentro do mar, pularam na água e esperaram dentro d'água, fora do alcance do fogo, o socorro. E a foto mostrava exatamente como foram todos salvos, porque pularam na água. Penso que é isso que o texto está dizendo. Com o escudo da fé, nós podemos apagar as setas inflamadas, isto é, as chamas do maligno. Mas às vezes queremos apagar as setas inflamadas do maligno sem estarmos usando o escudo da fé. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que foi a espada que Jesus Cristo usou quando foi tentado no deserto. Orem no Espírito Santo em todas as ocasiões. Não façam oração burocrática, mas seja uma oração realmente espiritual, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, isto é, por todas as pessoas que receberam o reino de Deus e entraram no reino de Deus. Estar no deserto é deixar os holofotes. Quando você está no palco, tem holofote, tem câmera de televisão. Quando você está no deserto, não tem holofote, não tem câmera de televisão. É você e a sua solidão. Não importa a sua fama, não importa o seu dinheiro. O deserto é para viver com simplicidade, como vivem os animais do campo. Estar no deserto é deixar a superfície. Boa parte de nós não vive um cristianismo simples, mas um cristianismo superficial. Quando vem o deserto, o que eu creio? Para que Jesus? Não resolveu em nada a minha vida. Porque não houve oportunidade de se aprofundar. E para muitos de nós, o deserto é essa oportunidade. Jesus foi impelido para o deserto. E Jesus também nos impele para o deserto. Porque o deserto é um lugar em que
por meio da oração e da palavra de Deus, se nós lançarmos mão desses recursos, de sermos fortalecidos para outros dias, talvez ainda piores. Jesus foi impelido para o deserto. E por que não seríamos nós? Mas a história prossegue. E ela encontra o seu centro no encontro entre o Filho de Deus e cada um de nós. Nesta ordem. Nós não encontramos Jesus. Nós somos encontrados por Jesus. Verso 15, Marcos 1. Depois que João foi preso, João Batista, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas, isto é, o Evangelho de Deus. Dizia ele, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A notícia está dada, o tempo da espera pelo Messias acabou, o tempo do império da lei terminou, para dar lugar ao reino da graça. Adolescentes e jovens aqui sabem, alguns mais velhos também sabem, jogam videogame. E quando acaba o jogo, a expressão vem em inglês assim, game over. Acabou. Se for o caso, tem que colocar uma moedinha ou um cartão para um outro jogo. O jogo da espera, o jogo da lei, o jogo do medo, o jogo do mérito, o jogo da ansiedade, o jogo do esforço humano, over, acabou. Agora, chegou o reino de Deus. O tempo em que o esforço humano, através de sacrifícios, de ofertas, faz Deus ser propício a nós, acabou. Não é preciso mais nenhum sacrifício, nenhuma oferta, porque Jesus levou sobre os seus ombros os nossos pecados, e também os nossos esforços, os nossos méritos, mas também nossos medos e nossas ansiedades. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém precisa esperar para se encontrar com o Messias, porque o Messias veio, dizendo, o reino está próximo. Eu vim a vocês, agora venham a mim. Porque para quem vem a mim, o reino de Deus chega. Ao longo de sua vida, Jesus anunciou o reino de Deus. Mas muitos ficaram em dúvidas, porque parecia que nada tinha mudado no mundo. Como às vezes a gente também, parece que já aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entra no reino e as coisas não mudam. Então Jesus mandou um recado para João, que mandou uma comissão a ele, seu primo, para saber se de fato ele era o Messias. A resposta foi assim, João, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O reino de Deus é o poder de Deus em ação. Só Deus, como Jesus fez, faz com que os cegos enxerguem, com que os paralíticos andem, com que os leprosos sejam curados, que os surdos escutem, que os mortos voltem a viver, e o Evangelho é pregado a todos, não somente a alguns privilegiados. Sim, mas você vai dizer, que reino é esse? Ainda há cegos, ainda há paralíticos, ainda há leprosos, ainda há surdos, ainda há pobres. Por isso ouvi recentemente alguém dizendo que o projeto do reino de Deus morreu com Jesus na cruz.
Quem disse isso não entende o que é o reino de Deus, que não se circunscreve a um projeto institucional ou político de qualquer natureza, que não está limitado a um lugar, a um tempo ou à história. Na verdade, a cruz foi o ápice do projeto de Deus. A cruz não foi a derrota de Jesus, foi a vitória. Ele veio para isso. Segundo suas próprias palavras, ele não perdeu na cruz, ele ganhou. Porque a cruz completa o evangelho. Porque a melhor notícia que alguém pode receber é que os seus pecados foram perdoados na cruz. Irmãos, imaginem, milênios de história, as pessoas convivendo com as suas culpas, se esforçando, subindo escadas, ralando os joelhos, entregando ofertas, fazendo dívida para dar ofertas a Deus, para serem então perdoados dos seus pecados. Chega o reino e Jesus disse: nada disso é necessário. O sacrifício que tinha que ser feito já foi feito. A cruz é, portanto, o grande triunfo de Jesus. Ali se cumpriu da maneira mais perfeita, cabal, a profecia dos magníficos capítulos de Isaías 52 e 53, dos quais vou ler alguns versos, só 2. Certamente ele escreveu Isaías 6 séculos antes, tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Na verdade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Na cruz, o meu pecado, o seu pecado, foi transformado em pecado de Jesus. Deixou de ser o meu, tornou-se o de Jesus. Deixou de ser o seu, tornou-se o de Jesus. Os nossos pecados foram transferidos de propriedade. Passaram a ser os pecados de Jesus. Na cruz, as nossas histórias se encontram com a história de Jesus. Esta é a maravilha do Evangelho. Olhamos para nossas próprias histórias hoje, o mundo em que vivemos, e talvez nos perguntemos: que reino é este? Esse reino foi inaugurado. Esse reino vai se completar quando Jesus retornar. Hoje, vivemos como se fosse um intervalo de uma grande partida. Jesus, quando peregrinou pela terra, vivendo o Evangelho, podemos chamar isso de primeiro tempo. Jesus, quando voltar para levar todos aqueles que o amam para viverem o resto da vida eterna com eles, podemos chamar isso de segundo tempo. E este nosso período agora de 80, 90 anos, que são as nossas vidas, esse período é apenas um intervalo. Qual é o resultado do jogo? Nós já sabemos. Jesus vai triunfar de vez. No intervalo ninguém sabe se vai ter um reviravolta no placar.
Ao longo do jogo, as coisas podem mudar. Sexta-feira, alguns irmãos aqui foram ao Maracanãzinho ver um jogo de voleibol feminino. Entre esses irmãos, eu e minha esposa. E um time, num certo momento, o placar era de 6 pontos de diferença. Alguém comentou, no vôlei, isso aí não tem recuperação. Mas o time que perdia, venceu aquele 7. A vida é assim. Mas Jesus vai vencer o jogo. E venceremos com Ele. Ele já venceu a morte quando foi ressuscitado. Nós também venceremos a morte quando pela segunda vez Ele vier para concretizar o reino de Deus. Ou como diz o Apocalipse, para colocar a chave do reino. Para selar com 7 estampas o início completo do reino de Deus. Agora é o ínterim. Aqui eu quero ser bem direto. Os aceitos no reino de Deus. E nós somos aceitos no reino quando aceitamos o reino, arrependendo-nos e crendo, segundo a palavra de Jesus. Devem esses aceitos no reino viver vidas que evangelizem. Por isso eu disse que a nossa história é a história do Evangelho. E as nossas vidas se cruzam, a nossa e a de Jesus. Para que nós possamos viver vidas que sejam boas novas. Junto com as nossas palavras. Porque evangelizar de palavra nunca pode ser contestado pelas nossas próprias vidas. Vidas que evangelizam são vidas íntegras. Vidas íntegras não são vidas de culto, são vidas de vidas. Não são vidas de frases feitas do Evangelho ou sobre o Evangelho, mas frases que venham da própria vida. Vidas que evangelizam são vidas que vivem como Jesus viveu. Você vai dizer, mas como é que eu vou viver como Jesus viveu? Esse é o convite. E quando nos colocamos no reino de Deus, nós vamos sendo capacitados a cada dia sermos mais íntegros e parecermos-nos mais e mais com Jesus. A igreja não é o lugar de pessoas perfeitas. Talvez ficasse aqui umas 4 ou 5. Eu não estaria. Não é isso. Porque isso gera hipocrisia. Nós somos chamados a, aceitando o convite do reino, a nos colocar no caminho da perfeição. A viver de tal modo que as pessoas reconheçam em nós que nós entramos no reino de Deus e que nós somos evangélicas, no sentido de sermos portadores do Evangelho, de sermos vidas que são histórias de Jesus ambulantemente contadas. Esse é o desafio para todos nós. Evangelizar, portanto, é viver o Evangelho que transforma vidas individualmente. E a partir dessas individuais transformações, transformar comunidades, vilas, bairros, cidades, países.
Quando nós morrermos, continuaremos evangelizando. Porque vidas que evangelizam não morrem jamais. O seu testemunho, as suas histórias reais permanecem. O Evangelho, portanto, não é superficial. O Evangelho não é meramente cultuar a Deus. O Evangelho é muito mais profundo, é radical. Veremos logo no verso seguinte, que quando Jesus chama os primeiros discípulos, eles deixam tudo para seguir a Jesus. Eu, se fosse Simão e André, lá com o meu pai, Zebedeu, pescando, tocando a minha vida, aparece um rabi e diz, vem e segue-me. Vamos conversar primeiro. Não é bem assim, camarada. Qual é? Calma, devagar com o andor. Mas imediatamente, diz o texto, deixaram os barcos com Zebedeu, os empregados, e foram atrás de Jesus. Prometeu ele a eles alguma bênção? Prometeu ele a eles que o barco agora deles seria melhor? Prometeu ele agora a eles que nunca mais haveria tempestade no lago de Genezaré? Prometeu apenas que eles seriam agora pescadores de pessoas. É muito melhor pescar peixe. Pescar gente é difícil e perigoso. Mas eles aceitaram o convite de Jesus. Eu quero terminar. Vou recordar então. Jesus foi impelido, expulso, ejetado para o deserto. Ouso dizer, contra a sua vontade. E ali passou 40 dias. Mas pôde, porque estava preparado, lançar mão dos recursos da oração e da palavra de Deus para enfrentar o mal. E triunfou. Este é o nosso caminho. Também esta é a nossa jornada. Os recursos de Deus para nós continuam à nossa disposição. Hoje, quando não estamos no deserto, quando estamos no oásis, mas quando formos, estaremos prontos. Somos aceitos no reino. E somos aceitos no reino quando nós, recebendo o convite de Jesus, arrependemos-nos e cremos no Evangelho de Deus. Pode ser que aqui haja alguém esperando ser perfeita, esperando resolver os seus problemas de quaisquer naturezas, para então ir a Jesus. Mas o tempo é agora, a espera acabou, diz Jesus. Pode ser que outros, tendo ouvido essas palavras de Jesus, queiram no seu coração então, para usar o conselho do apóstolo Paulo, vestir-se da couraça, do capacete, da espada do Espírito, para, perseverando em oração, enfrentarem os desertos da vida. Pode ser que algum aqui reconheça então que Jesus de fato tomou sobre ele as suas enfermidades, aqui um sinônimo para pecado. Fez-se pecado no seu lugar e quer então dizer sim a Jesus.
aceitá-lo como seu rei, viver como sendo alguém que o segue, transformado por Jesus, aquele que levou o seu pecado para o seu próprio corpo, transformou o seu pecado, o meu pecado, no pecado dele. Pode ser que você, olhando para a sua própria vida, eu faço o mesmo exame, conclua que não é uma vida que evangeliza. E no seu coração diz: Senhor, eu quero ser uma vida que evangeliza. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: nesse reino eu quero entrar. Senhor, me ajuda a ser uma vida que evangelize. Vamos cantar agora essa música de encerramento, Filhos da Luz, que tendes salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão. Já tendes certa a vossa herança, então cantai alegres, andando em luz. Nascidos sois de Deus, então fugi de todo mal, vigiando a toda hora, o tempo remindo para andar na luz. Quem sabe este hino reflita o seu desejo neste momento. Vamos então cantar, depois eu vou orar, para que Deus nos ajude a que o Evangelho seja de fato a nossa própria história. Nessa caminhada, então, conosco estejam o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Em pé cantemos, então, que os salvos cantam exaltando ao Deus de luz.